A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos reunir o grupo Beatles Cordel. Seu Quité, o poeta matuto de tempos longínquos, é arrebatado por um som estrangeiro que vem do rádio. Ambientado num cenário que mistura realidade e fantasia, os Brito tocam zabumba, sanfona, viola, violão, percussão e contrabaixo. E os clássicos do quarteto de Liverpool tornam-se shot, ciranda e baião. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, e hoje nós estamos recebendo a banda Beatles Cordel. Uhul! Todo mundo aqui com a gente. Vamos fazer a chamada oral aqui, chamada oral do tempo da escola. Quem gosta de chamada oral? Ninguém gostava, né? Mas enfim. O Guegué Medeiros na bateria. Salve, salve, Guegué. Opa! Salve, salve, Colibri. Legal. Rafael Baby na zabumba e no vocal. Diga lá, Rafael. Salve, salve, Colibri. Tamo junto. Beleza. Rafael Virgolino na sanfona. Opa, estamos aqui. Estamos aqui. O Matheus Tagliati. O Matheus Tagliati aí, galera, é o homem do baixo. Mostrou tem um baixo atrás, para quem está no YouTube vai ver que ele é do contrabaixo e não deixa nenhuma dúvida a respeito. Dúvida. O Alisson Salvador, que é o homem da viola. Manda bala. Opa, salve, salve, pessoal. Salve, Colibri. E o nosso homem do cordel, Giovanni Bruno. Seu Quité. Salve, salve. Opa! Joia. Tudo bem? Tudo jóia. O Giovanni está onde, Giovanni? Só não sei onde você está. O resto aqui eu já sei onde está. Cada um está num canto aqui de São Paulo. Você está onde, Giovanni? Eu estou aqui em Piracicaba. Não, a maioria está em Piracicaba. O Rafa Virgulino está em Americana. E o Guegué está em São Paulo. E o Alisson está na freguesia do Ó, para ser mais preciso, aqui em São Paulo também. Certo? Todos bem localizados, já identificamos a banda Beatles Cordel, mas antes da gente falar desse projeto que vocês lançaram em plena pandemia, vamos bater um papo sobre como é que vocês, como músicos que trabalham não só nesse projeto, como em outros, como é que vocês estão encarando do lado pessoal e profissional essa pandemia que já passou um ano, é uma tragédia mesmo, né, para a área em geral, para o Brasil, para o mundo, para os músicos também, né? Os músicos sentiram muito o baque, porque dependem de aglomeração, dependem de apresentações ao vivo e tudo mais, né? Então, eu queria que cada um de vocês desse o depoimento de como é que vocês estão encarando isso. Do lado profissional, como é que vocês estão se virando, e também o lado pessoal, né? Que sempre tem que dar um reforço, ajudar a família, acudir um ou outro, visitar parentes e tal, a preocupação da saúde, que é fundamental, né? Para todos nós, para a família especialmente. Quem quer começar a falar? Fique à vontade. Levanta a mão e começa. Não, eu começo. Matheus Tagliati, diga lá. Então, todo mundo já sabe, né? O óbvio, né? Que nosso setor todo, né? De arte, de música, todo foi muito prejudicado. Bem dizer, o primeiro que para e o último que volta, né? Então, e também sabemos que durante esse processo, que as pessoas estão recebendo menos, as coisas que são primeiramente cortadas são os lazeres. Então, isso também dificulta muito a nossa categoria assim, de artista, de músico, de quem trabalha com arte em geral e cultura em geral. Para mim, pelo menos, foi uma coisa de tive que me reinventar muito, assim mesmo, assim, essa palavra meio batida, mas nesse caso é bem verdadeira. Bem colocar, assim, né? É verdadeira mesmo, reinventar, ressignificar, tudo. Tudo isso. Porque eu montei um home studio na minha casa, assim, comecei sempre tive vontade, na verdade, mas sempre foi um processo de fazer as coisas conforme dava, não é minha prioridade, a gente vai fazendo. Aí agora não, aí precisei aprender a fazer umas edições, aprender a gravar, aprender a fazer outras coisas, aprender a usar a internet também como maneira de expressar coisas. Então isso para mim foi muita coisa nova, assim, porque a gente está acostumado com a vida de músico, com a vida de tocar, de ensaiar e tocar na noite também, né? E essa coisa de tocar pela internet, essa coisa de ter que
inventar outros trabalhos, mas sem mas tentando não se afastar tanto daquilo que a gente tem como escolha de vida, né? Então foi um processo mesmo de ressignificar a vida, o trabalho. E por esse lado é uma coisa positiva a se tirar disso tudo, né? Que se obrigar a sair da inércia que a gente estava, assim, né? Apesar da dificuldade e tudo mais, mas olhando de uma maneira positiva, esse desconforto que causa e que obriga a gente a ter uma mudança é importante para a vida nossa, assim. Isso já olhando agora com um pouco mais de distanciamento, com um pouco mais de paz, mas assim, sabendo que a parte financeira está zoada, a gente está precisando, ainda está muito aquém do que a gente poderia ou deveria estar, né? Mas essa coisa de se reinventar foi muito positivo, assim, para mim, pelo menos. Além do grupo Cordel, do Beatles Cordel, você toca em outros lugares, Matheus? Conta aí também depois. Toco. Eu tenho mais alguns grupos, assim, eu tenho acho que mais uns 6 grupos que eu trabalho. E tá tudo parado, né? Parou tudo de uma vez, né? Tudo parado, eu tenho tem o grupo Azaira, né? Que é o grupo que eu tenho junto com o Baby, né? Aí tem um grupo de música instrumental, que é um duo com um guitarrista chamado Caipira Dias Duo. O Virgulino também tá na Azaira. Então, o Virgulino e o Baby participam da Azaira comigo. Aí eu participo de uma peça como músico, junto com o Giovanni. Eu gravei um disco com uma banda de blues agora recentemente, eu toco com uma banda de blues, toco com um grupo também de música, não sei explicar, música brasileira antiga, nova, assim, sabe? Eu não sei explicar como que é o som daquilo, mas é uma onda meio Mutantes, meio Novos Baianos 2021, assim. Então, não sei explicar como isso se relaciona. Uma releitura. Em que caixinha que cabe, né? Porque eu acho que né, hoje em dia, na rádio aqui, por exemplo, tem alguns músicos que ficam preocupados, né? Como é que você é classificado? É música boa e música ruim. É mais fácil assim, né? E aí outros trampos que a galera vai chamando aí também, né? Que a galera vai eu sou bom de papo, o pessoal vai chamando eu para tocar nos lugares. Você vai tocando contrabaixo, o cara toca em todos, né? Aí o cara tem muito não precisa nem saber tocar muito bom, mas contando uma piada e levando um café no ensaio, puxa, já ganha o cachê, tá certo. E você, do ponto de vista pessoal, você está em Piracicaba, né? Você está? Isso. Alguma questão familiar? Você está acudindo aí o pessoal? Teve que fazer algum problema na família? Deu tudo certo? Você está encarando Graças a Deus, assim, as pessoas mais próximas de mim, assim, todo mundo conseguiu se resguardar ao máximo, assim, né? Eu tenho uma família bem grande, então aí tinha a nossa matriarca, minha avó, que está com 92 anos, e ela conseguiu ser vacinada, e todo mundo conseguiu segurar a onda, assim. Então, para mim foi muito difícil, porque ela é a paixão da minha vida, assim. Eu vivi com ela muitos anos, assim. Fui morar com ela, fiquei 12 anos morando com ela. Então, ela para mim é muito importante, assim. Então, foi bem difícil para mim não poder, durante esses quase 2 anos já de pandemia, não poder ver ela, assim. Então, daí ligava e tentava conversar um pouco, assim. Mas, assim, em geral, graças a Deus, aqui tá tudo tranquilo com a família, assim. Todo mundo conseguiu segurar, todo mundo se ajudou também, assim, né? Tem alguns... tem sempre alguém que está melhor, assim, tem trabalhos que não pararam, então conseguiram se manter e aí ajudar o outro pessoal da família que estava passando mais dificuldade. E aí foi uma coisa que a gente conseguiu se segurar bem, assim. Também por ter uma família bem grande, né? Então, foi fácil, assim, de lidar com isso nesse sentido. Certo. Rafael Baby, é a sua vez agora de contar para nós como é que você está se virando profissionalmente e pessoalmente. Bicho, essa loucura aí de se reinventar também, né? Eu também comecei a fazer algumas coisas dentro de estúdio, né? Gravar podcasts, foi muito legal essa experiência. Eu tô dando aula de música também num lugar que está sendo muito especial, que é uma escola aqui em Piracicaba,
crianças especiais, né? Eu fui convidado para dar aula lá e eu sou formado em música, né? Mas eu nunca tinha tido a experiência de dar aula mesmo, assim, para uma turma. A gente sempre dá aula para meio que para músico, assim, né? Aquela coisa bem técnica, ó, toca aqui, Pozzoli, leitura, não sei o que lá. Mas lá é uma leitura completamente diferente do ensino da música, né? Pegando muito mais pela sensação que a música causa, tal. Tá sendo muito especial essa experiência que eu estou vivendo. E eu comecei a dar aula na quarentena, né? E aí projetos, né, bicho? Eu tô sempre inventando projetos, né? Então tem a Zaira, que é essa banda que eu e Matheus somos fundadores, que o Virgula faz parte também. Aí o Beatles Cordel, que começamos em 2019, né? E aí surgiu no meio da pandemia também a chance de a gente gravar o disco. Faço parte dos projetos do professor Guegué também, do Fuado Guegué. Tem o Zabum Blog, que que era um blog que começou em 2010 e agora virou um canal do YouTube, onde eu divido meus estudos de zabumba, que a zabumba virou meu instrumento de paixão, assim, né, bicho? Eu gosto muito da zabumba, é um instrumento que eu comecei a subir nos palcos e cantar com a zabumba no peito, tá? Um instrumento que eu gosto muito, assim. Então tem esse Zabum Blog também, que é o blog que eu voltei legal. com o Zabum Blog é bem quarentena. legal o nome, né? Zabum Blog. Então a gente aproveita para fazer aquele trocadilho básico. E aí é isso. Tudo isso voltou na quarentena, né? Então a quarentena, apesar da dificuldade toda, né? A gente, músicos, artistas, todos desamparados, né? Completamente pela lógica, como funciona, né? O sistema, vamos dizer assim, mas muito produtivo, muitas coisas novas acontecendo, muitas coisas legais. Bacana. Alisson, e do pessoal também tá tudo certo, baby, não é nenhum problema assim. Puta, bicho, pessoal, tudo certo, todos os amigos e família se cuidando, cara. Todo mundo. Importante. Agora a vez do Alisson, diga lá, Alisson. Bom, O homem da viola, minha viola. Na verdade, assim, eu sou violonista e quando o Baby me convidou para fazer esse projeto, e aí eu achei um puta trabalho genial, assim, mas eu falei com ele, cara, não pode ser guitarra, tem que ser uma viola, né, cara? E aí eu me propus, assim, um mês pegar a viola para aprender a tocar e fazer esse show, assim. Foi uma doideira da minha cabeça, mas funcionou, graças a Deus. Deu certo, assim, como eu diria o meu professor, dei sorte. Mas nessa pandemia, cara, antes da pandemia, na verdade, eu já estava tentando otimizar o meu tempo, assim, o tempo que eu ficava em casa. Então eu comecei a montar um home studio, comecei a estudar sobre um pouco de engenharia de áudio. E aí com os amigos mesmos, com o próprio Matheus, com o Virgulino, que já tem uma experiência maior com essa coisa de gravar. Aí comecei a gravar na pandemia, fiz um disco na pandemia, um disco meu de composições autorais, coisas que estavam paradas, os meninos inclusive gravaram comigo. Achei até que o Matheus ia falar que tava comigo também, mas ele falou que é uns troços aí, virei uns troços aí. Mas tá bom. Aí, assim, se não fossem os meninos também, né, o Guegué, o Baby, o Matheus e Virgulino, não teria acontecido, assim, porque eles compraram a briga comigo, fiz um disco foi bem legal. E aí o que aconteceu pra mim na pandemia foi que eu dei uma acelerada, assim, eu divulguei mais meu trabalho e tô estudando muito, assim, pego curso de tudo que eu posso, de marketing digital para entender como é que funcionam as ferramentas, porque eu penso que mesmo quando a gente puder voltar a tocar, o mundo digital não vai mais sair da nossa vida. Porque é uma coisa, se você for pensar, é uma coisa que, de repente, eu vou abrir uma live aqui depois da nossa entrevista e de repente lá tem 20, 30 pessoas me assistindo, que não é uma coisa simples de fazer, né? Se fosse sair, poderia estar saindo tocando. Não é tão simples assim igual é hoje. E aí você pode atingir gente do mundo inteiro. Então acho que isso vai ficar e pelo que eu tenho
participado de palestras e tal, tá todo mundo já se ligando nisso, que o mundo digital já não vai sair mais da nossa vida, né? Eu acho que também, nisso que você está falando, que a gente tem comentado com vários artistas aqui no programa, é que também, depois da pandemia, a solução vai ser híbrida mesmo, que eu acho que vai ter as lives e vai seguir com muita cautela, muita calma nessa hora ali e tal, separar, né, distanciamento ainda, né? Mesmo depois da pandemia, digamos assim, né? Que a gente não sabe quando vai terminar, então o processo híbrido acho que vai acontecer porque provou-se que dá para fazer muita coisa interessante, né, nesse momento. Nós, por exemplo, estamos aqui nos reunidos, seria difícil aí ter que sair um de Piracicaba, vir para o estúdio aqui em São Paulo. Imagina a mão de obra que seria, né, para vocês fazerem um som ao vivo. Seria muito legal, aliás, vocês já estão convidados para a próxima. Mas tem isso, né, o modelo acho que realmente veio para ficar. Acho que você tem toda a razão, isso aí. Não, e é uma coisa, a gente tem que se atualizar mesmo. Eu tive a sorte, assim, de não ter problema financeiro, então eu pude ter a cabeça tranquila para focar, assim, no trabalho e continuar caminhando. E o meu movimento, meu pensamento foi o quê? Eu quero, quando as coisas começarem a voltar, vai ser uma loucura, porque vai estar todo mundo querendo trabalhar, precisando trabalhar, e aí eu não queria estar correndo atrás. Eu só quero chegar correndo à frente. Além de instrumentista, eu sou compositor e intérprete das minhas músicas. Então, eu comecei a criar esse material, né? Ficar ligado, na verdade, né? antes da pandemia, uns 2, 3 anos atrás, antes do projeto do Beatles Cordel, eu larguei todos os outros projetos para focar no meu trabalho autoral. Mas aí o Baby veio com o Beatles Cordel e eu falei, esse daí eu não posso ficar de fora, não. Porque esse aí... Esse eu tenho que participar, esse eu vou agarrar com unhas e dentes aqui. E foi minha proposta, tanto que hoje eu trabalho com o meu trabalho autoral e com o Beatles Cordel. Beleza. Em casa da família, tudo certo? Nenhum família, problema? Tudo certo. Eu tenho uma irmã que é professora, então ela começou essa semana a dar aula, professora do estado. Tá bem, assim, difícil para ela. É preocupante, né? Você volta, né? Exato, isso preocupou um pouco, mas fora isso tá tudo bem. Legal. Rafa Virgulino, a sua vez. Onde está o Rafa Virgulino? Está em Americana, o nosso sanfoneiro. Nosso sanfoneiro já tô na banda, você percebeu ou não? Americano, né? Para combinar com o Beatles Cordel tem que ser americano. Tem aí a Santa Bárbara do Oeste do lado que tem a festa dos confederados, negócio muito louco que tem. Ainda tem essa loucura aí na região? Tem, cara, né? Eu acho que tem. É que eu vivo mais em São Paulo, Campinas, do que própria Americana. Americana eu venho só para dormir mesmo. Agora eu tô em Americana faz 1 ano e pouco, de verdade, né? E aí, pessoalmente, como é que foi do trabalho? E diga lá. Cara, eu acho que para todo mundo foi uma surpresa muito grande, né? Quando chegou a pandemia, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. Assim, no primeiro dia que começou as datas caírem, assim, eu falei, eita, vai ser um tempo legal para eu poder me organizar, né? Tava já pensando em gravar um disco também, fazer outros arranjos para outras pessoas que estavam procurando, vai ser legal pra caramba. Só que no segundo dia já é esse negócio de isolar mesmo, de verdade, não vai poder encontrar. E o primeiro passo que eu quis dar foi assim, não parar de forma nenhuma, né? Mesmo não sendo presencial, eu acabei gravando com muita gente nesses collabs, nessas coisas, só para fazer um som mesmo. Então, gravei bastante com vídeo e tal para a galera que estava querendo fazer. Como eu já trabalhava com gravação, já tinha estúdio, né, home studio em casa, então para mim foi assim. E aí começou a aparecer outros trabalhos, né, como o do Alisson mesmo, para fazer as sanfonas do disco, outras parcerias, né. Comecei a focar bastante em compor, já tinha bastante música em estoque, né, mas nessa pandemia teve semana aí de sair 4, 5 músicas na mesma semana, de tempos assim. Então aproveitei esse tempo para dar aquela
acalmada e dar aquela centralizada, mas sempre fazendo um som, sempre podendo estar, mesmo virtualmente, com os amigos, né? Fazendo som e podendo... Porque eu acho o seguinte, a música, ela tem esse poder também de ajudar, né? E mesmo na pandemia, você se omitir desse dever que eu acho nosso de músico, você propor um conteúdo que possa ajudar uma outra pessoa que vai ouvir o som, que vai ouvir uma letra, que vai ouvir alguma coisa. Então, a partir da segunda semana eu já me propus a isso. Sempre estar colaborando com essa parte, né? E os trabalhos continuam, né? Com Beatles, fazendo o disco, né? Agora os vídeos também. Os outros projetos também, todos eles à sua maneira, né? Ou gravando por distanciamento, ou fazendo live, como é o caso do meu pai, que é o Enoque Virgulino. A gente mora muito próximo, né? 4 minutos um da casa do outro. Inclusive, estou na casa dele. Então, toda segunda-feira a gente se junta para fazer live. Ele está gravando um disco também. É a minha maneira de... Em plena atividade para não ficar pirando também, né? Porque tem que trabalhar a Exatamente. criatividade. É isso aí, né? Isso aí. Porque senão... E até, tipo, eu nunca fui muito de dar aula, né? Porque eu aprendi na raça, aprendi ouvindo meu pai tocando e vendo as outras pessoas também. E aí eu sempre, assim, nunca dei aula, assim, de verdade, de cobrar, né? Porque parar um tempo para pensar em aula é uma coisa que eu sempre toquei com muita gente ao mesmo tempo e não tinha esse tempo de preparar uma aula. Então eu sempre falava, você quer aprender alguma coisa, você se interessa por algum assunto, então vem aqui em casa, toma um café comigo, a gente toca junto e eu vejo o que eu posso acrescentar. Isso acabou indo para o virtual. Não dá para tomar um café presencial, mas dei bastante aulinhas assim nesse sentido de, cara, você tá com alguma dificuldade ou gosta de algum modo que eu toque, que eu improvise, que harmonize, vamos tomar um café virtual. Geralmente era 40 minutos, né, que seria uma aula, geralmente ia para 2, 3 horas de bate-papo, e aí já conversa como que tá a vida, já dá aquele suporte também, né? E meio que foi por aí. Legal. E da família, você tá aí com o seu pai, quer dizer, as coisas estão Tá tudo controladas. tranquilo. Que Todo bom. mundo sossegou o facho, né? Aliás, a família inteira é de músico, né? Então não tem muito o que fazer. Ou você fica em casa ou fica em casa. Então tá todo mundo guardadinho, de boa. Se protegendo também, legal. É. E o Guegué, vamos agora a vez do Guegué. Deixar o Giovanni por último aqui, que é o contador de causa, ele vai contar causa, então vamos esperar aqui. Primeiro o Guegué. Fala aí, Guegué. Salve, Colibri. Olha só, eu acho que você falou tudo, né? Já na sua pergunta aí você já falou sobre tudo. É uma tragédia, né? Tudo isso que a gente está vivendo, assim, é um momento muito delicado. Eu estava observando os amigos falando, né? E a gente, de certa maneira, a gente está num lugar com toda dificuldade, com tudo isso que a gente falou, né? Que é difícil, assim, por exemplo, a maioria de nós aqui, nós somos do play mesmo, né? A gente tá, de estar em cima do palco tocando, de ter essa relação com o público. Então, a gente teve realmente que se adaptar, mas de toda forma a gente está num lugar privilegiado, né? Porque nenhum de nós precisou entregar suas casas e morar na casa do pai, ou nenhum de nós aqui está dependendo de cesta básica, né? Que a gente tem situação de amigos que é bem delicado. Então, eu particularmente, eu por mais que tente ser otimista e tente tirar essa coisa positiva, sabe, de que é isso, eu sou um cara do play, eu ia para o estúdio gravar, sempre, né? Então, é claro que tive que aprender, comprar um set de microfone, gravar umas coisas em casa, para tentar se virar na pandemia, mas mesmo assim eu não consigo ver, tirar muita coisa positiva quando a gente está aí
né, passou de 400 mil mortes, né, no Brasil, quando a gente tem... Eu tenho amigos que tiveram que voltar para casa, e gente que tocava com gente famosa, sabe? E que de uma hora para outra tem uma estrutura, mora numa cidade, tem uma estrutura até bacana, né? Mas que teve que deixar tudo e voltar para o interior, voltar para a casa da mãe e do pai, né? Às vezes com filho, com família, e de uma hora para outra você perde esse lugar do sustento, né? Colibri, porque no caso da gente aqui, a gente vive de música, né? A gente não... A música, ela não é um... Não é hobby, né? É trabalho. Não é hobby, é trabalho, assim. Tudo que eu tenho na minha vida foi a música que deu, entende? Eu tenho um filho de 18 anos que foi criado com música, né? Tem outro agora de 2 aninhos que a minha casa, a gente vive da arte, né? Eu sou músico, minha esposa é bailarina, produtora. Então, é um momento muito delicado que a gente vive. E recentemente perdi um amigo, um grande luthier, um grande nome para a bateria do Brasil, né? Que era o Bimbo, né? Da Revolution Drums, que era um cara muito especial, né? Que tipo pegou a Covid recentemente e nos deixou, né? Um grande luthier. Então, e uma situação que a gente, enquanto povo, enquanto, né, população, a gente não tem uma perspectiva, sabe? Uma perspectiva, eu falo assim, de uma orientação, de que vai chegar, sei lá, vai chegar essa vacina para a gente, até quando vai chegar, né? Eu particularmente espero que as coisas se resolvam, que as pessoas se entendam, né, lá em cima, e que a gente consiga vacinar as pessoas, que a gente consiga ter, para a gente poder sonhar em voltar à nossa vida normal, né? Para mim, eu penso bastante nisso. Tem sido bastante difícil, não eu por mais que eu tenha feito tudo isso que os meninos estão fazendo, tenha gravado em casa, tenha participei de projetos bem bacanas, assim, aqui de casa, sabe? Mas assim, para mim sempre é uma coisa muito desconfortável saber que tem um amigo precisando com necessidade, outro amigo que você tem que juntar, liga para alguém que está doando a cesta básica para entregar para um amigo que está precisando, sabe? Para mim é uma situação bem delicada e por mais que eu tente manter o ânimo, mas em alguns momentos a gente fica, a gente luta porque a gente é duro, né? Assim, a gente é duro e pode até empurrar, mas não vai derrubar fácil, né? Então, Resistente, é resistente. resistente, a gente vai resistir. E com todos os cuidados, né? Com tudo que a gente precisa ter, e a gente vai seguindo. Mas eu penso muito nos companheiros, nos amigos, sabe? Nas pessoas que estão precisando, nas pessoas que estão sem nenhuma perspectiva. A gente tem um lugar privilegiado, por mais que dê tudo errado aqui, como o Matheus falou. A gente, que é meio parecido, todos nós, a gente tem uma família que a gente vai se ajudar, né? Se tiver um pão, divide para todo mundo. Então, a gente Tem uma estrutura que a gente pode ficar isolado, né? Esse é o detalhe. E outros tantos, muitos vulneráveis não têm essa condição. Em comunidades. O cara não tem nem água no saneamento básico, a gente vai falar em Então, Colibri, isso, é porque a relação é diferente das pessoas que estão saindo para ir para fazer festinha, entendeu? Tem gente que não tem o comer em casa, então como é que essa pessoa não vai sair de casa e vai tipo, tentar vender o bolinho ali ou o suco ali na parada de ônibus, entendeu? A gente precisa que as pessoas cuidem mais da gente, entendeu? Da população em geral. E é isso. Então, claro, procuro ser otimista, mas em alguns momentos eu sinto bastante isso, sabe? A falta de cuidado com todos nós, né? E a gente, como o Matheus falou, da arte, é isso. Foi o primeiro que parou, que a gente depende do público, e para voltar ainda vai dar trabalho, né? A gente ainda precisa guardar ali um pouquinho de oxigênio, né? Para poder resistir até o final da pandemia. Temos que resistir. Eu acho que a palavra de ordem também é resistência. Claro, repensar, ressignificar todos os reis, sim, reinventar todos os reis, mas a gente tem que resistir também, que é importante nesse momento. Sim, com certeza. Você sabe que o nosso querido Giovanni Bruno, ele está ciscando, ele vai para lá, vai para cá, ele caiu, saiu, voltou, agora não sei nem onde ele está, daqui a pouco ele aparece aí.
Quando ele aparecer, ele fala também, dá o depoimento dele aqui, certo? Eu queria começar agora a falar antes da gente. Vamos ouvir uma música, vamos ouvir uma do Beatles Cordel, né? E aí, tá chegando o Giovanni agora para ele falar. E a ideia é a gente ouvir uma e depois vocês vão contar a história de como nasceu o Beatles Cordel. Vamos contar e a gente vai ouvindo as faixas do trabalho, certo? Giovanni, você está nos ouvindo agora? Agora sim, né? Tô ouvindo. Você está ciscando um pouco, mas tá... agora diga lá. Agora é a sua vez de falar antes da gente começar a ouvir a primeira, depois contar a história do Beatles Cordel. Fale aí como é que você está nesse momento complicado da pandemia, do ponto de vista pessoal, profissional. Diga lá. Bom, eu sou do teatro, né? Embora a gente esteja bem conectado com o pessoal da música, né? A gente está sempre em parceria, mas para mim também, assim como todo mundo aí, a gente teve que se reinventar, né? Teve os seus pontos positivos que eu acabei tendo que conseguir o sustento, digamos assim, de outra forma, entende? Então sempre fui do campo da atuação e da direção dentro do teatro e acabei assumindo outras funções como produção, né? Escrita de projetos, né? Então, foi dessa forma que eu consegui me ajeitando, assim, sabe? Porque logo no começo da pandemia foi bem complicado para mim, porque cancelava uma apresentação, cancelava uma outra apresentação, e aí foi cancelando tudo, até que chegou no momento onde eu sentei e falei, e aí, agora, o que eu faço? Né? E aí, vamos entender como eu posso conseguir, né, grana para pagar as contas, né? E também reinventar essa forma de fazer teatro através do recurso audiovisual, né? Então, o que é teatro, o que é cinema, né? E aí a gente foi meio que estudando, escrevendo em alguns projetos que abriram, assim como a Lei Aldir Blanc, o PROAC, a Funarte, né? E graças a Deus rolou de ser contemplado, né, os projetos, e é o que manteve, o que está me mantendo, na verdade, nesse momento, sabe? Mas, como todos falaram aí, bem complicado, bem difícil, né? Graças a Deus também, minha família tá tranquila, né? Até um momento, todos bem seguros, mas é meio preocupante, né? Porque eu sou de uma família onde eu sou um dos únicos artistas, né? E a minha família são faxineiras, são empregadas domésticas, né? Então, é um pouco preocupante desde o começo da pandemia, porque elas não pararam, né? Elas continuam trabalhando normal. Então, dureza, né? Dureza. É bem duro, bem preocupante. Mas, graças a Deus, até o momento, estão todos bem. Legal. Então, vamos começar a falar agora, de cada um se apresentou, contou um pouquinho, nós fizemos um giro aí, de meia hora fizemos um giro contando tudo. Agora vamos falar do grupo Beatles Cordel, como é que nasceu o Beatles Cordel. Mas antes de contar, vou começar a tocar, né? Porque o pessoal estava, cadê o som dos caras, para ficar conversando aí, não põe som e tal. E eu já vou começar com o Day Tripper, aqui logo de cara, Day Tripper. A gente vai ouvir, e na volta a gente vai contar como é que surgiu o grupo Beatles Cordel. Aí cada um vai contar um pouquinho da história e a gente vai passeando por essas músicas dos Beatles, é claro, e com esse som legal que vocês fizeram. Que eu imagino os Beatles indo para o sertão, né? Essa sensação que dá no grupo. A gente vai lá para o sertão e tal, né? Aí eles vão para lá e vão cantar, né? Teve até uma história, eu que sou bitomaníaco, né? Uma história que teriam gravado o Asa Branca e nunca se confirmou isso, que era uma cascata. Depois vocês contam essa história também, que os pesquisadores sempre falaram, os Beatles gravaram Asa Branca. A gente fala, é mesmo? Pô, é isso mesmo. Mas não era. Depois vocês contam essas histórias legais aí dos Beatles. Vamos ouvir então Day Tripper, né? A música do John Lennon, que já falo que é do John Lennon, eu separo agora. Aqueles caras que separam. A música do John Lennon, dos Beatles, a gente vai ouvir então com a banda Beatles Cordel. Roda!
Sunday driver, yeah. It took me so long to find out, and find out. Estamos de volta aqui com a banda Beatles Cordel, e agora eles vão contar a história da banda, que eu resolvi começar primeiro tocando o som deles, né, contando, né, que tem a coisa do cordel e tem a música, né? E eu quero que vocês contem agora como é que nasceu essa ideia. É todo mundo Beatlemaníaco? Como é que surgiu esse negócio de tocar Beatles com esse som tão legal, com a sanfona, com a zabumba, né? E tudo mais, com a viola, né, que dá um som bacana também, diferenciado. Quem que teve a ideia? Como é que reuniu o grupo? Quem vai contar? Levanta a mão. Rafael Baby, começa. Essa Diga história lá. porque essa é uma ideia que eu tenho há muito tempo, que saiu da minha cabeça, essa vontade de juntar duas coisas que eu amo muito, né, bicho? Que é Beatles, que é uma referência master para mim como banda, como composição, a forma, enfim, toda essa história dos Beatles que a gente conhece de fazer as coisas, trazer coisas novas para a música, para o rock, para a música pop mundial. E o forró, cara, o forró é, assim, a minha vida musical, meu amadurecimento musical, a minha história toda, ela tá com o forró, né? A partir do momento em que eu comecei a tocar forró, ouvir forró, e tudo que eu construí como músico veio do forró. Então eu tinha vontade de juntar essas duas coisas, né? Beatles e forró, música nordestina. Mas eu não queria só fazer um show assim de Beatles em forró. Eu acho que isso, sei lá, as pessoas iam ficar meio, tá bom, é Beatles em forró e tal. Eu queria ter uma coisinha a mais, assim. E aí veio essa ideia de um personagem, né? Que ele enxerga os Beatles da maneira dele e ressignifica esse som, né? Veio a ideia do Seu Quité, que demorou também para chegar nesse nome, né? O nome é uma referência ao Mr. Kite, lá de um som dos Beatles, virou Seu Quité. É bem sutil, o cara não vai fazer a ligação direta do Mr. K com... mas tudo bem. Justo. Então, e aí o Seu Quité, cara, ele é esse matuto, poeta, que mora lá no meio do sertão, sozinho, né? Então tem essa, no show e no disco também a gente conta isso, você vai desenhando essa imagem, né? E entrando junto nessa viagem, que é o Seu Quité sozinho lá no meio do sertão. Seu Quité é um poeta super sensível, e a única companhia dele é um radinho de pilha. E aí um dia, como mágica, ele acha uma estação no radinho de pilha que só toca Beatles, né? E aí ele se apaixona por esse som e começa a inventar esses Beatles do jeito que ele enxerga a música. O Seu Quité tudo é forró, né? Qualquer música que toca é forró, porque lá de onde ele vem tudo é forró. Então ele quer saber que forró doido é esse que ele acabou de ouvir, esse forró cantado em estrangeiro. E aí é assim que surge essa ideia da cabeça desse personagem, se materializam, né, esses Beatles no palco, com as roupas, uma mistura, né, do figurino do Sgt. Pepper com roupa do cangaço, do vaqueiro nordestino. E o Seu Quité, então, ele passa a dividir essas histórias que estão na cabeça dele, a dividir com todo mundo através do cordel, porque ele é um poeta, né? Então, é assim que nasce essa história toda aí.
E aí esse projeto estava na minha cabeça desde 2014, e em 2019 eu passei por muitas mudanças na minha vida de 2017 até 2019, e aí conheci a minha mulher, a Júnia, que entrou na minha vida, e ela conheceu esse projeto e falou: Rafa, esse projeto tem que sair do papel, pelo amor de Deus, ajeita isso. E aí eu fui conectando os amigos, né? O Matheus e o Virgulino, a gente já tocava junto, e aí o Alisson, a gente já se conhecia há muito tempo também, das tocadas aí dos forró da vida. O Guegué, o Alisson me apresentou o Guegué, e aí a gente, né, troquei uma ideia com o Guegué. Para todo mundo, fiz questão de contar o projeto, né? E contar essa história toda. E o Giovanni conheci através de uns amigos também que são do teatro, tem uma escola de teatro em Piracicaba, me apresentaram o Giovanni. E é isso. E aí o Giovanni encarna o Seu Quité. E quem que Giovanni escreve o encarna Seu Quité? Você que escreve o Seu Quité, ou Rafael? Baby? Sim, os textos são... Eu gostei, porque é o João Heleno, o Paulo McCarthy, o Jorge Hero e o Ringo. Como que é o Ringo? Como que é o Ringo? É o Ringo mesmo. É o Ringo. Os Brito. O Seu Quité acha engraçado, porque o Ringo ele tem nome de cachorro, ele fala. Né? Que nome doido, né? É isso aí, o Seu Quité então encarna, interpretado pelo Giovanni Bruno, faz o Seu Quité, vai permeando a história, né? Que vai contando a história de como é que essa loucura do cara tá ouvindo o radinho lá no sertão, ouvindo o Beatles, o radinho e doidô, né? Que ele fala, né? O radinho dodô, aí ficou no fim do mundo, aí vai citando aí o João Heleno, o Paulo McCarthy, o Jorge Hero e o Ringo, né? Esses são os 4 artistas que dão o nome dos Brito. Os Brito. Mas tem um detalhe que na banda dos Brito, né? Que é do Seu Quité ficou assim, rapaz, mas aí ele vai aprender, né? Quem são esses Brito? Aí ele vai para a cidade, tudo isso ele conta. Aí ele vai pedir para Dona Socorro, vai pedir um help para Dona Socorro, para entender quem são esses Brito aí. E ela fala que os Brito é uma banda de rock e é 4 só, que, né? Mas na cabeça do Seu Quité, como que a maior banda de forró do mundo não tem um sanfoneiro, bicho? E aí, pode ter que... Então, aí entra a sanfona. E aí, então, os Brito é o João Heleno, Paulo McCarthy, Jorge Hero, Ringo e Virgulino. E o Virgulino, que é o Rafa Virgulino. E o contador de história, que é o Seu Quité. Que é o sexto elemento, né? Certo? O sexto elemento. Eu acho genial essa coisa da banda ser a imaginação e a interpretação do Seu Quité, assim. Então isso eu acho muito genial, assim, que ele não deixa, como ele fala em vários momentos, ele fala o texto, ele não conhece bateria ou não conhece contrabaixo, só da sanfona, ele não conhece as coisas, ele imagina como seria aquilo, e aquilo que ele imagina é a gente. Então tipo, é um sonho que acontece e ao mesmo tempo é real pra caramba. Eu acho fantástico como ele e o Baby é fenomenal em escrever as coisas e deixar isso e transformar essas coisas em texto de cordel. E também como o Baby, por ser o maior pesquisador de Beatles entre nós aqui, consegue linkar, assim, se você começa a ler o texto todo e você dá um pouquinho mais atenção, você vai ver tanto link, tanto easter egg. Detalhe, assim, né? Tem os detalhes. Tem pesquisa na parada, muita pesquisa. Tem muita coisa. O Baby me mostrou isso há muitos anos atrás, a gente, por trabalhar junto, né? Eu, graças a Deus, tenho a sorte de trabalhar com o Baby já faz uns 17 anos, quase. E a gente viveu muita coisa junto, e esse projeto ele me falou há muitos anos atrás. Ele tinha uma ideia gigantesca, assim, megalomaníaca, de fazer esse projeto. E quando a gente teve a oportunidade de fazer, esse projeto já teve várias
embriões, assim, né? Aí ele foi chegando só que só se concretizou mesmo quando encontrou esse povo doido aqui do Giovanni, o Virgulino, o Alisson e o seu menino Guegué, que também foi o último que eu conheci aqui, né? Nessa turma, e foi um presente na nossa vida aqui também, conhecer ele. Então, foi bem legal, assim, essa história do começo, de como surgiu o Beatles Cordel. Legal. Agora, aquela história que eu contei antes de ouvir a primeira, o Day Tripper, é verdade, o Baby? Porque teve um zum há muitos anos, né? Que o Gonzaga e os Beatles iam cantar o Asa Branca. Teve essa história? Conta aí, fake news, como é que foi essa história? Você que é pesquisador da... Conte aí. A Asa Branca eu nunca encontrei os Beatles cantando, não, mas aí no disco, tem uma teoria no disco aí de que o Blackbird foi composto depois que eles ouviram Assum Preto, né? É possível, pô. É possível. Sei lá, pô. Eu não duvido nada. Fica a dúvida aí também. Que é a mesma coisa, né? O Assum Preto, coisa. Blackbird, tem tudo a ver, não é? Tudo a ver. É isso aí. E o som... Fale. Quem quer falar, fica Não, tem algumas músicas dos Beatles que tem a batida do baião, né? Você vê que o bumbo... Tem vários sons dos Beatles que tem essa batida do baião aí também. Para mim, eles copiaram o Gonzagão. Eu acho. Pode ir. Sim. Pode ser, por que não? Olha, se você fizer as conexões, eu não duvido nada, viu, Matheus? Você está brincando e tal, mas eu não duvido nada. Você faz as conexões assim das mais loucas, os pesquisadores é que descobrem isso, né? Da ligação, por exemplo, o Alisson vai contar aí também, da viola com o blues, da viola mesmo, com o blues, as afinações e tudo mais e tal. Tem uma relação aí de quer dizer, eu não duvido nada que isso tem relação. E o Love Me Do, que a gente vai ouvir agora, se bobear, né? É um forró, não é? O Love Me Do que você falou é um exemplo bem legal disso aí, né? Total. Love Me Do, para mim, os Beatles gravaram errado, era um shot, como o Beatles Cordel fez, e os Beatles só não acertaram a batida na hora e fizeram outra batida, mas ela nasceu shot, essa música. É um shot, Love Me Do. Era só colocar um... Era só colocar um zabumbinha. Era só colocar um zabumbinha e um trianguinho. Uma gaita, porque eles não tinham sanfoneira, até coloca uma gaita para simular a sanfona. Na cara de pau. Vamos ouvir então Love Me Do, que tem tudo a ver, exatamente o que a gente está falando. Roda Love Me Do. Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please, love me do. Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please, love me do. Yeah, love me do.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a banda, o grupo Beatles Cordel. A gente está falando. E a influência dos Beatles para vocês como músicos? É claro que o charme, isso que o Baby bolou, é muito legal, porque tem uma ligação mesmo das músicas, né? Eu falei do blues com a viola, mas com todos os instrumentos. E existem conexões, assim, que a gente não pode afirmar que é influência direta, mas as conexões estão aí, né? Você é só observar, né, nas músicas, o jeito de tocar. Você pegar a música caipira, né? Nossa, com a música caipira, sei lá, o country tem a ver alguma coisa, né? A temática e tal. E vocês, como músicos, vocês se influenciaram por Beatles? Porque a gente teve outro dia aqui um debate, né, do pessoal lá de Vitória, né, que é o clube Big Beatles, que eles falaram que a música brasileira é toda impregnada de Beatles em todos os momentos. Então, eu queria saber, vocês como músicos, né? Queria que vocês fizessem um depoimento desse, e depois a gente vai fazendo as conexões, né? O Strawberry Fields também, achei o máximo começar com a sanfona. Tinha que ser a sanfona. Não o Mellotron que o cara inventou lá, o Paul McCartney ou o John Lennon, sei lá, ou o George Martin, vai saber. Não é? Enfim, então queria que vocês, cada um, contasse um pouquinho dessa influência dos Beatles exatamente, e essa coisa que vocês fazem que é absolutamente original, né? E muito legal mesmo de se ver e de ouvir, né? Então, quem que quer falar das influências? Na bateria, começa com o Guegué, a bateria lá. Diz que o Ringo não era grande baterista, você concorda? Não? Começa aquela polêmica já. Eu não concordo, não, sei lá. Eu acho que essa coisa de a gente ir medindo o músico, sei lá, eu sei que é um grande sucesso. Quem não conhece o Ringo, né? Que tem até nome de cachorro. Todo mundo conhece, né? E tipo, é incontestável, né? O sucesso dos caras. Todo mundo conhece. Você vai, como você está falando, naquele interior lá, de tal lugar. Eu só conheço um sanfoneiro, que eu não vou dizer o nome, que não conhece Let It Be, por exemplo. Que é o Rafa Virgulino. Não, É outro? Um amigo nosso que foi fazer um sub e, tipo, ele não... Falei, bicho, como, velho? Tipo... Acontece. Acontece, é brincadeira. Não pode não, pô. Mas, ó, falando dos ritmos aí, né? Colocando o Rafael Baby, você, Guegué, que é da percussão também, da bateria, os ritmos, eles se confundem mesmo, dá para fazer levadas, porque eu já vi Beatles de tudo quanto é forma, né? Tocando de bossa nova, né? Aquele John Pizzarelli lá, por exemplo, ele pegou a obra do Paul McCartney e do Beatles também, transformou em bossa nova, que tem algumas canções, né? Principalmente, que tem uma pegada. Se puser com uma levada de bossa nova, fica muito boa. A canção Beatles tem que ser boa. Em choro, muito bem lembrado, Matheus. E a canção boa, e ela vai, o ritmo, os ritmos brasileiros são tão diversos, né, que daria para adaptar não só com o forró, com outros tantos ritmos brasileiros. O que vocês acham, vocês que são da percussão? Depois a gente fala com a viola, com o baixo, com a sanfona, e o nosso cantador, os contador de história, que vai contar umas histórias para nós também. Rapaz, posso falar, Baby? Diga, prof. Então, primeiro, Colibri, eu faço parte da ala matuta, né, do grupo. Sim. Então, a minha relação com os Beatles é essa relação de gostar das músicas, né? De tipo, de ouvir, né? Mas não sou um cara pesquisador como o Baby, né? Que é aquele cara que aprofundou mesmo, né? Enfim. Mas aí a minha parte no grupo é essa contribuição desse lado matuto, né? Sabe? Das coisas que tem, desses elementos que tem da música nordestina, da música regional nordestina. Mas tem falando dessa relação, tem uma música que eu cito, por exemplo, Help. A gente, quando eu fui tocar na bateria esse baião, só para você ter uma ideia, que ela ficava assim, ó, tum, pá, tum, tá, tum, tum, pá, tum, pá, tum, tocando baião, certo? Uhum. Se eu colocasse a caixa tipo tum, pá, sabe? Ela já estava fazendo esse rock, assim. Então, foi até uma discussão nossa na hora da gravação, não foi, gente? Sim. Fala assim, rapaz, se a gente deixar só o zabumba, né? O baião já está pronto.
Então a gente optou por tirar a bateria e deixar o zabumba, ele ficou esse baião matuto, né? Claro que eu não estou dizendo aqui que, tipo, uma coisa influenciou o outro, ou o rock influenciou o baião, sabe? Mas eu estou querendo dizer que eu acho que as coisas, elas, de certa maneira elas se encontram em algum lugar, né? O caso do Help particularmente, foi esse caso, né? Quando eu tocava na bateria, aí estava muito próximo da versão original. Quando a gente só fez tirar a bateria, ela Ficou mais nordestino, ficou mais ficou brasileiro. mais nordestino. Só em a gente deixar os elementos ali, né? O zabumba assumindo essa base aí, né? Esse alicerce rítmico, e com triangulinho, com as coisas, já deu com a sanfoninha, já levou lá para o interior da Paraíba. Agora, você tocou Beatles já naturalmente, assim, sem fazer adaptações, tocando na bateria? O que você acha do som? Sim, eu tive algumas experiências eu trabalhei durante bastante tempo no navio, e eu fazia a direção musical lá, e eu montei uma vez um espetáculo dos Beatles, sabe? Um pouco mais com elementos eletrônicos e umas cordas também tinham. E durante um tempo eu participei de um musical que era os Beatles, os Beatles no Céu de Diamantes, sabe, que teve aqui em São Paulo. Era um pessoal do Rio de Janeiro, estava uma temporada aqui, e a temporada acabou estendendo um pouco mais, e o percussionista tinha outros compromissos, e aí me ligou, eu acabei finalizando a temporada. Passei 1 mês e meio, mais ou menos, tocando com eles. Era bem interessante assim a formação, porque estava tudo em cima era só percussão, piano e cello, e Legal. o resto dos arranjos eram em cima dos vocais, sabe? E tinha uma coisa meio teatral, assim, era bem interessante esse espetáculo. Foi a relação que eu tive mais próxima, né? E vocês outros aí? Porque o Rafael, o Baby, não precisa nem falar, né? Porque o cara é especialista. E vocês? O Virgulino, o Matheus, o Alisson e o Giovanni também. A minha relação com Beatles vem do meu pai, que é um sanfoneiro cabamacho. Seu Enoque, não é isso? Fala aí. Seu Enoque, exato. Então, cara, quando foi falado do lance lá da Asa Branca, né? Realmente rolou esse burburinho, né? Do Beatles gravar Asa Branca. Só que, na verdade, quem estava gravando era o Caetano na época. Só que isso foi muito bom pro Gonzaga, que deu um up de novo, né? Ele estava meio embaixo naquela época, então ele voltou um pouco mais à tona, né? Criou coragem, falou, eita, nossa, vamos embora. E nessa época, ele teve vontade de criar um grupo de rock dele, lá no sertão. E aí, ele juntou uma galera para tocar, né? E uma dessas pessoas, né, que tocava Beatles, tocava outras coisas também, a música da moda da época, né? E uma das pessoas era o meu pai, tocando. Ele ia tocar teclado na banda dos Beatles de Luiz Gonzaga. Acabou que o teclado nunca chegou e ele fazia tudo na sanfona. E então, meu pai sempre foi muito eclético. Então, eu sempre ouvi de tudo, inclusive Beatles. Sempre, assim, ele fez parte do Trio Virgulino durante 28 anos. E em vários shows, no final do show, quando cada um ia fazer a sua apresentação, ele tocava West Day, né? E finalizava falando que o forró não tem preconceito. Então, eu sempre ouvi... e na minha vida, eu também sempre tive essa questão de... Eu sempre escuto tudo como forró. E eu sempre escutei a sanfona em todos os lugares, né? Tanto por ele tocar, por ele ser eclético. E então, quando o Baby trouxe a ideia de fazer o Beatles, aí eu fui mergulhar, eu fui ouvir todos os discos, fui ler várias coisas para entender, né? Saber da história de cada um individual, né? E para chegar no som. Quando eu ouvia, já para tirar as músicas,
eu já ouvia sanfona fazendo tudo, assumindo os lugares ali, né? Então, para mim, foi uma coisa que já estava pronto. Era só tirar, sei lá, tinha um piano ali, beleza. Ou tinha duas guitarras, então a sanfona vai assumir uma das guitarras. Para mim, eu já escutava tocando, né? Para mim foi isso. Legal. E falando nisso, vamos ouvir exatamente uma coisa que você acaba de falar, que é o Strawberry Fields Forever, né? Que começa, em vez do Mellotron que os Beatles usaram lá, que pegaram no estúdio, Conta a Lenda, que aí o Paul fez a aberturinha, o George deu a ideia, o Rafael depois, o Baby pode contar melhor. E aí vocês, ao invés de botar o Mellotron, seria o óbvio, né? Não, é a sanfona que abre, e que legal que ficou, né? Ficou muito legal, ficou muito bom. Vamos ouvir então Strawberry Fields Forever, e abrindo, o Rafa Virgulino abrindo com a sanfona, coisa fina. Roda! Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing you can hang about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter what you mean. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing you get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't know Tony, but it's alright. That is, I think, is not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing you can hang about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know it's a dream. I think I know, I mean yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing you can hang about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Estamos de volta aqui com o Beatles Cordel. A gente está aqui com o Guegué Medeiros, o Alisson Salvador, o Matheus Tagliati, o Rafael Baby, o Rafa Virgulino e o Giovanni Bruno. Todo mundo aqui participando, contando histórias. A gente está ouvindo as canções do álbum, né? E como é que você fez a escolha do repertório? Tem tanta música, né, o Baby? Como é que foi esse negócio? Como é que vocês discutiram entre vocês? Tá faltando aquela, temos que botar aquela. Teve pau ou não? Teve treta? Rapaz, teve treta? O Matheus tem umas músicas aí que... Tem uma música que ele acha que tem que estar no repertório desde sempre, mas é que são muitas músicas, cara. Quando esse disco ele surgiu do espetáculo, né? Então, a primeira passada que eu dei do espetáculo, assim, tinha... A ideia era ter 30 músicas, mas é um pouquinho demais, né? Aí a gente foi cortando, né? Você sabe que o show do Paul tem mais ou menos 30 músicas, né? Pronto, bicho. Você sabe, é verdade. Está 3 horas, tem quase 30 músicas. Temos falando temos um precedente para aumentar o repertório. Pronto. Mas aí a gente foi... Aí tem essa coisa, né, bicho? Trocando ideia, assim. Eu converso bastante com o Matheus sobre isso, né? Eu costumo falar que como é uma coisa que todo mundo tem um monte de trampo para fazer e tal, e eu centralizo a ideia do projeto, né? Eu vou assim dosando para não ficar enchendo muito o saco de todo mundo, entendeu? Então, aí o Matheus é esse cara que eu sempre converso muito sobre o repertório, sobre essa estrutura, né? E então a gente chegou assim, tem muita música lá do B que eu tenho muita vontade de colocar no projeto, né? Músicas A Day in the Life, que eu acho maravilhosa, né? Fixing a Hole, um monte de música linda, mas que o público não conhece, né, bicho? Aí você vai chegar num show ali, né? Você tem que colocar 15 músicas, 16 músicas, que é o que tem o repertório hoje. Puta, bicho, você tem que tocar, né? Day Tripper, tem que tocar Help, tem... Aí, então, o lado B, assim, ele vai ter um projeto separado para isso. Faz um outro disco, Baby, tranquilo, pô. Sugestão, aí os caras já ficaram todos... Não, essa é a ideia, bicho, essa é a ideia. E aí, é dessa forma que a gente pensa, assim, músicas que ficam legais, né? Que também cabem dentro dessa lógica de conversar com a música nordestina fácil, cara, porque uma ideia que a gente discute bastante também é não estilizar as músicas, né? Elas ficarem com um andamento parecido e tal, que na verdade o seu Quité tá ouvindo as músicas ali e ele só que ele ouve como forró, não ouve como Beatles. Então ela tá no mesmo andamento ali, no lugar como o Guegué falou, no lugar da bateria, às vezes tem uma zabumba, mas tá tudo mais ou menos. Então tem esse pensamento também, tipo Come Together, é uma música que eu gosto muito de tocar, fica muito legal. Ela tem um bumbo a tempo, né, na música toda. Bicho, ciranda, né? É uma ciranda. Então, tem essa coisa de ir achando também essas músicas que Love Me Do é um shot, bicho. Não tenho dúvida que ela é um shot. O Help é um baião, né? Get Back, que é a música que fecha o disco, tem aquela caixinha ali, tagadá, tagadá, né? Então ela vai pro frevo, né? Então essas músicas que já tem essa proximidade, essa facilidade de transpor, né? Para o universo da música nordestina, eu acho que acabam tendo prioridade, assim, né? Sem descaracterizar, sempre essa ideia, né? Fala, Matheus. A gente tentou colocar várias coisas lado A, assim, mas sempre acabou escapando umas, ainda, a gente conseguiu enfiar uns lado B. A gente toca uma guitarra, a gente Whips, do George Harrison, que é uma música maravilhosa, que a gente inventou um jeito de enfiar ela. Então, mas tá no show, não tá no disco, né? A gente não conseguiu colocar algumas músicas do George Harrison no disco por algumas dificuldades. Então Jorge Hero, Jorge Hero. Jorge Hero, de George. De Jorge Hero. Aí, mas assim, o processo do repertório foi uma diversão, assim, para mim e pro Baby, que vivemos esse. Como eu falei, a gente teve embriões desse projeto assim na nossa cabeça, a gente já se reuniu algumas vezes.
E o processo, para mim, como baixista, também foi muito legal, porque Beatles é uma referência musical absurda, assim, né? Todos os baixistas falam muito sobre as conduções do Paul McCartney, né? Ele foi genial em diversas conduções. Paulo McCartney. O Paulo McCartney, com a simplicidade dele. Eu aprendi, eu fiz a lição de casa, por isso que eu estou perturbando. Mesmo tendo nascido no sertão, ele criou diversas linhas que são universais, assim, né? Então, uma coisa que, de repente, ele não era um baixista propriamente, então ele aplicou de uma maneira que se tornou referência para todo mundo. Então, foi bem legal. E para mim, pessoalmente, né, no processo de aprender as coisas, eu tirei todas as músicas dos Beatles com todos os baixos originais. Tirei todos, você encontra muito disso isolado na internet. Então, eu decorei todos os baixos de todas as músicas que a gente tinha tocado, as 30 músicas originais, para na hora que chegasse porque a ideia realmente era não mudar as coisas, não transformar isso em outra coisa que perdesse as características. Então, a ideia era tirar tudo como é original para depois ver o que precisa ser adaptado ou não, assim, né? Então, foi esse o processo para mim, assim. Eu me diverti muito nessa brincadeira toda. Virgulino quer falar. Fala, Virgulino. Não sei. O Virgulino fala que com o Matheus não dá para discutir de arranjo. Não, não tem discussão. Eu escutei o baixo isolado. Tipo... Porra, velho. Gente, tem esse detalhe, é legal vocês como músicos darem o depoimento aí também. Que hoje em dia, aí começa a falar o velhinho aqui, o tio, né? Na minha época, para tirar a música, a gente tinha que ouvir de ouvido e tirar de ouvido a música. Hoje tem tutorial. Eu sou dessa época também. Eu sou dessa época também. Eu sou. Alisson também, todos nós. Então, mas hoje, pô, pra molecada é tranquilo. Você vai lá, tem o tutorial, linhas debaixo do pô, tá tudo lá, como o Matheus falou. Sim. Você ouve isoladamente, porque às vezes você no meio da música não dá pra sacar direito e tal. Né? Mas como que você acha a sanfona isolada dos Beatles? Não tem, aí você tem que inventar, pô. Então, os caras na guitarra isolada, vai lá, tira a guitarra. Só transfere para corda, né, pô? E agora como é que bota a sanfona isolada? Pega os pianos lá e dá um jeito, pô. Isso aí eu fiz. Tem o Billy Preston, Virgulino. Fala aí, Alisson. O Alisson quer falar, deixa ele falar. O que acontece? A viola, a linguagem de viola e de guitarra é muito diferente. Tô enchendo o saco. É muito diferente. E principalmente para mim, que não tocava viola. E quando eu peguei para fazer assim, pô, se fosse na guitarra ia ser tão bem mais tranquilo assim. Só que quando eu na empolgação, porque quando o Baby chegou para mim, ele veio, porque eu também tenho uma experiência com teatro, então acho que ele conectou isso. Ele falou, pô, acho que é um cara legal que vai entender o que eu tenho. E realmente, quando eu vi, falei, puta trampo genial. E aí, quando eu na empolgação, falei, vou tocar viola. Mas eu nem viola não tinha. Quando eu vi a cilada que eu me coloquei, eu falei assim, agora já era. A coisa que eu aprendi com meu pai, palavra não faz curva. Topou fazer o projeto, vai em frente. Falei que vou tocar viola, eu vou tocar viola. E eu ficava aqui ensaiando e a minha esposa assim, você não vai conseguir tocar. Não vai dar certo. E aí eu passei esse processo que o Virgulino passou com a sanfona, porque por mais que eu tinha as guitarras, e o Baby é muito organizado, então o Baby ele pegou todo o repertório e tem um programinha que ele muda o tom da música, então ele já colocou no tom que ele ia cantar pra gente. Então ficou fácil de tirar tudo. Então já tinha tudo lá, então eu pegava e eu nem peguei no violão, na guitarra, para poder tirar as coisas, já peguei tirando tudo na viola. E você faz a viola afinada é qual? Só para os violeiros gostam de perguntar. Na afinação em cebolão. O cebolão. Em mi ou ré? Olha, o cara sabe. Em mi, cebolão em mi, cebolão em mi. É mais fácil para adaptar, né? Um pouquinho, né? 10 cordas, né? Eu até pensei, eu testei no ré e no mi. Só que por causa dos tons que o Baby cantava, o mi ficou mais fácil de trabalhar.
Eu tenho aqui em mim também, mas não consigo afinar. Depois eu vou chamar você para me ajudar aqui. Não, essa é a viola. Diz que todo violeiro me falou o seguinte: falou assim, o violeiro, metade da vida tentando afinar a viola, a outra metade tocando desafinado, né? E a outra parte que não sabe é contando essa história, que eles falam sempre isso também. É 3 partes. Eles falam, é três partes. Mas tem um trabalho bacana, você deve conhecer, Alisson, vocês também, né, que estão sempre ligados, que é o nosso querido Ricardo Vinini e o Helder, fizeram na viola, o som da viola, música rock and roll, né? Então eles pegam clássicos do rock and roll, né? Sim. E adaptados à viola. E ele falou que ele ouve em viola várias coisas, aquelas músicas Led Zeppelin e tal, fica em viola e eles transformaram isso também um trabalho, né? Moda de rock lá que eles fazem, muito legal também, um trabalho bacana. Tudo na viola, né? Quer dizer, e é isso que eu acho legal, como é o trabalho de vocês. Faz uma coisa, não descaracteriza, né? Toca a música exatamente, mas coloca no universo da música nordestina, no universo do forró. Então tem o shot, tem a ciranda, tem o chachada, enfim. A gente teve uma preocupação muito grande, né? O Baby, por ser também extremamente organizado, então a gente eu com o Baby sentamos um dia, escrevemos todas as vozes originais de todas as músicas, todo mundo que cantava, aí escrevemos todas as linhas de voz, aí o Baby gravou todas as linhas de voz sozinho, mandou para cada um, você vai ser o Paul McCartney nessa música, então canta aí essa linha aqui, com a letra, com o áudio gravado, com a partitura para quem quisesse ler, entendeu? Tem tudo isso pronto, assim, de organização, que também era importante para não descaracterizar, não perder a forma da música, assim, não ficar trabalheira que deu, hein, Rafael Baby, que trabalheira. Bom, agora eu vou chamar o Come Together, que é uma ciranda, mas quem vai chamar não sou eu, não, quem vai chamar é o seu Quité. O seu Quité tá quietinho aí, agora peguei ele na curva. Seu Quité, fala aí do Come Together, como é que entra o Come Together aí na história? Abre o microfone aí primeiro. Peguei o Giovanni na curva. Fala aí, Giovanni. Então, eu não sou mais apropriado para falar das músicas, como que entra, né? Porque eu acho que esse trabalho aí quem fez foi mais o Rafa, né? O Baby. Eu acho que ele pode falar melhor. Mas você não quer dar uma palhinha do seu Quité aí, de qualquer trecho, para a gente curtir agora com você? Acho que eu posso falar então um pouco da parte do amor, que eu acho que é a parte que eu mais curto. Vou fazer um versinho então. Aprendi a palavra love, pois tem love em todo canto. Quem aqui não tem uma história de carregar quebranto, de uma espera mal resolvida que acaba em desencanto? Love não tem cheiro, mas basta uma brisa soprada, esbarrando no fulô, que já se lembra da coisa amada. É alegria junto com dor, uma pra cada palpitada. Se love quer dizer amor, amor quer dizer também terra coberta de chuva, a plantação indo bem, um prato cheio de arroz até o ano que vem. É isso. Que legal. Bacana. Muito bem, Giovanni. Seu Quité dando o recado. Vamos ouvir agora o Come Together, né? Que é a ciranda. Roda o Come Together agora. Roda o Come Together. He come up flat top, he come grooving up slowly. He got juju, iPhone, he won holy roller. He got hair down to his knee, got
gun fuck. He got all the cyber. He want spinal cracker. He got feet down below his knee. Hold you in his arm, try you can feel his disease. Come together right now over me. He roller coaster, he got early warning, he got muddy water, he want more computer, he say one and one is three. Got to be good looking 'cause he's so hard to see. Come together right now over me. Yeah. Come together right now over me. Come together. Come together. Come together. Come together. Estamos de volta aqui com a banda Beatles Cordel. A gente está com toda a turma aqui. A maioria não, um está em Piracicaba, outro está na Freguesia do Ó, outro está aqui em São Paulo, né? E outro em Americana, enfim, juntamos todo o grupo. E você se reúne como? É tudo virtual também? Cada um está num canto, né? Não sei como é que é isso. Quem que vai responder essa questão aqui? Vocês fazem reuniões virtuais, naturalmente. É o que resta, né, nesse momento. Rapaz, eu vou passar para o povo de São Paulo responder aí, mas a gente teve, como a gente está todo mundo quarentenado e cuidando, a gente teve que gravar o disco, teve que se encontrar, alguns integrantes se encontraram, né, para gravar o disco, e outros gravaram à distância. Mas se vocês quiserem falar aí, meu povo, dos encontros, que o povo geralmente vem tudo para Pira, e aí a gente fica aqui em Piracicaba. Tem lugar para todo Primeiro. mundo aí, né? Tem problema. Tem, bicho. O que eles mais gostam aqui de Piracicaba são os lanches que tem aqui, bicho. Os lanchão que tem aqui no interior. Aí o povo vem pra cá, vamos pra lá comer o lanche do Silvio, do Fábio. Aí tem os caras certos aqui, entendeu? Pra você pedir o lanche aqui em Pira. Beleza. Então, Os o jeito é podrão. o encontro basicamente é em Piracicaba, em geral, né? É isso? Geralmente a gente se encontra aqui em Pira. A gente se encontrou agora no fim de semana que passou, no outro, para gravar os vídeos, né? Que estão rolando aí. Então, a gente está se cuidando e a gente se encontra aí com muito álcool gel e bora para frente, né? É o jeito, né? E vocês têm ideia em fazer alguma live ainda, além desse lançamento dos vídeos que a gente está vendo aqui no programa, assistindo, né? Ouvindo Cara, também? eu vou Fale. falar para você que o projeto começou em 2019. Aí quando foi, aí a gente fez vários shows para dar aquela enturmada, né? Todo mundo se entender bem tocando e tal. Aí no comecinho de 2020, a gente ia gravar no palco do Teatro do Engenho, aqui em Piracicaba, que é um teatro muito bonito. Ia gravar o show todo aqui no palco do teatro, né? E aí, na semana que a gente ia gravar, veio a pandemia, entendeu? Então, já tá até paga a gravação, já. Inclusive. E aí a gente tá esperando só o mundo voltar ao normal, né? Para botar isso aí, que seria mais ou menos nesse esquema desses vídeos que estão rolando aí. Mas aí o show maior, né? Num palcão maior e tal. E daí depois também, aí tem vários projetos na cabeça. Tem os lado B, aí tem um show que a gente quer fazer também dos Brito, que é um show assim, esse formato que tá agora é bem para teatro, né? Mas aí a galera começou a pedir os shows
a casa noturna, sei lá, entendeu? Então a gente pensa em também fazer o show, o baile dos Britos, sabe? Alguma coisa assim, onde a gente vai fazer o show mais porrada mesmo ali, uma música depois da outra. Então tem muita coisa para frente aí para fazer. Bacana, vários projetos, né? Então vamos ouvir mais uma, que eu estou querendo ouvir bastante do disco aqui, os vídeos também que vocês mandaram para a gente aqui. Agora a gente está na hora de ouvir o Assum Preto, o Blackbird. Quem vai contar a história? Foi inspirado, o Paul McCartney se inspirou no Assum Preto mesmo? Ou isso é outra fake news? Fala aí. Ô Colibri, eu vou pedir licença para você aqui, bicho, para até falar das participações do disco, né? Claro, faça favor. Então eu falei que eu escrevo os textos, mas o texto tem colaboração do Giovanni também, que eu fico dando um monte de cordel para ele decorar. Aí ele falou, baby, eu vou fazer um aqui que não é cordel, porque daí pelo menos um. porque é coisa rimada, bicho. Se você no meio esquecer, né, Giovanni? Aí tropeça. Muito isso. Então o Giovanni também tem colaboração no texto, e aí essa do Assum Preto, a gente tem as participações no disco também, que eu vou falar das 4 participações que teve aqui, que foi a Lucy Alves, que é maravilhosa, a nossa amiga que é bitomaníaca também, forrozeira e bitomaníaca. Ela fez no disco esse da palavra love, que Giovanni declamou agora há pouco. Aí tem a participação do Mestre Sapopemba também, que fez um aboio lindo antes do Strawberry Fields. Tem a participação do Zé Pitoco. Grande Zé Pitoco. Que acabou entrando em 2 faixas, né? A gente gravou lá na casa do Guegué, ali, nesse estúdio que o Guegué tá ali, ó. O Guegué falou com os mestres, eles foram lá gravar. E aí o Zé Pitoco acabou... ele gravou a introdução do Love Me Do, né? E aí, quando a gente tava testando o microfone, ô Zé Pitoco, testa aí. Ele, diretamente da rádio, rapaz, já virou outra vinheta, já que foi a primeira vinheta do disco, foi de improviso isso, o bicho é foda. E aí a última participação é o Bruno Lins, que é um grande amigo de Recife, compositor, poeta, e foi ele que escreveu essa do Assum Preto Blackbird, né? Então, diz ele que o Gonzagão ouviu, o Paulo McCartney ouviu o Assum Preto, e aí ele falou, bicho, vou fazer minha versão aqui em inglês, né? E aí surgiu o Blackbird. Vamos ouvir então Blackbird, roda! Blackbird singing the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly into the light in a dark black night. Blackbird singing the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird fly.
a dark black night. Estamos de volta aqui com a banda Beatles Cordel. A gente está conversando com eles aqui desse projeto legal, né? Já está em todas as plataformas digitais, né, o Rafael Baby? Está em todas as plataformas digitais. Os vídeos também estão sendo colocados disponíveis. Já está tudo disponível nos vídeos. Tudo certo? Sim, como é os que é? vídeos tem essa Premiere, né? Que tá tudo num vídeo só, mas aí vai sendo lançado cada vídeo separado também lá no YouTube, no canal do YouTube do Beatles Cordel. Com as historinhas antes, sempre, né? Com as historinhas introduzindo a cada música, né? É muito legal. E esse projeto é importante também falar que tem o apoio do edital, né? Da Lei Aldir Blanc, né? Certo? Exato, isso. Importante, senão não seria possível viabilizar. E é uma lei que a gente acompanhou aqui desde o começo, né? Da pandemia, desde março, e depois quando ela foi implantada e tal, que está ajudando, né? O trabalho dos músicos nesse momento. A gente falou no começo das dificuldades, cada um contando um pouco da história, né? Está ajudando bastante, né? Os trabalhos, os projetos sendo aprovados e tal. O problema é que o que vai rolar depois, mais para frente, se vai ter ainda esse apoio, né? Esse que vai ser difícil. Mas a gente tem que agradecer, não é isso? Se vocês quiserem falar sobre esses apoios, os incentivos, né? De projetos editais, PROAC e tudo mais, que a gente tem que ficar... Agradecer, apesar da burocracia, dos problemas que acontecem, eles têm que manter, né? Essa política, né, de auxílio à cultura tem que ser mantida, né? Não pode cortar, né? Que nem o auxílio emergencial, que eles deram dinheiro, agora deram menos, agora, enfim, está uma confusão. Tem que continuar, né? O que vocês acham disso? Acho que é fundamental, né, para nossa classe de artistas e de músicos que como a gente sabe, está sendo muito prejudicada. Eu acho que esses editais, essas possibilidades de trabalhar foram que me fizeram não ter passado fome, assim, né? Então, porque a gente tenta sempre, vamos guardar um dinheiro aqui, mas acaba muito rápido, né? A gente percebe, as contas não esperam você voltar a receber grana, né? Então, os editais, assim, foram fundamentais para dar uma aliviada. Não dá para cobrir, a gente sabe que é pouco edital para muita dívida, mas permitiu que a gente conseguisse amenizar ajuda, o máximo né? Já possível. Ajuda, né? Não, já ajuda muito, assim, amenizar. O mínimo, acho que a gente espera, assim, é que isso se mantenha, mas o que eu espero é que aumente, porque o tanto de possibilidades de fornecer coisas, esses bens imateriais da cultura que a gente que felizmente essa classe só ela é possível de prover, assim, né, a classe dos artistas, da cultura. Então, é fundamental para o momento de pandemia, mas também é fundamental para o momento da vida também. Todo mundo sabe que o qual, assim, até falando tecnicamente, assim, que a coisa da saúde mental das pessoas, o quanto a cultura em geral, e aí podem colocar também esporte, outras coisas, são fundamentais para a gente não cair em doenças mentais, como mentais não é o termo certo, mas enfim, depressão e etc. A gente entendeu, né? Sim, é isso mesmo. Acontece isso. E a gente tem encontrado aqui os depoimentos, viu? Vocês podem estar certos disso. Os depoimentos aqui dos artistas todos, muitos entram em depressão, param de tocar, não fazem mais nada. É complicado. Acho que e tem assim, momentos que né? É complicado, muito complicado. Eu no começo da quarentena foi que nem o Virgulino. Eu falei, não, agora vou ter tempo para fazer um monte de coisa, assim, tal. E aí você começa também mesmo, assim, com muita... eu vou estudar isso, estudar aquele outro, fazer aquele... Na hora que chegou num certo período, assim, já tava sem perspectiva. Assim, puta, cara, nossa, não quero... Nossa, o que eu falei da minha vida? A gente se bota em dúvida, putz, será que eu tenho que continuar sendo músico, tentando essa vida aqui, porque sempre foi difícil, agora tá mais, então a gente fica, putz, cara, como é que eu vou fazer isso agora? Será que eu vou sei lá, começar a mandar uns currículos aí,
sei lá o que eu preciso fazer porque não vai dar. Então, teve esse momento assim que a gente não focou muito nisso. Eu, pelo menos, tento não focar muito mas teve um momento da baixa, né? Dessa coisa da gente não saber o que vai fazer aqui, né? Beleza, agora estou estudando bastante, mas não estou nada. Daí a vida ficou muito triste em determinado momento. A produtividade caiu muito, né? Porque a gente começou produzindo mais do que a gente produzia antes e depois cai de uma vez. Você não quer fazer mais nada, assim, é difícil, aquela coisa de se ter aquela dificuldade para levantar todo dia, falar, puta, sentar na frente do meu computador aqui, o que eu vou fazer hoje para tentar valer o meu dia, mas ao mesmo tempo sem nenhuma perspectiva. Então, também teve esse momento mesmo. É complicado, esse momento é delicado, né, para o mínimo e tal. E a gente tem que superar, né? Superar isso aí com muita resistência e com música. A música é um caminho para a gente poder, né, essas leis aliviar um pouco. Essas leis, esses projetos que surgiram, foi começar a voltar a produzir alguma coisa, né? Então, foi fundamental também para tirar um pouco desse limbo, desse buraco que a gente vai entrando. Cara, a gente vai vendo o quanto que a música é importante, como o Matheus falou, para a saúde mental, é uma coisa... Todo mundo, cara, né, consome música, precisa de música para se sentir bem, né? E aí a gente entra até num lugar meio cabeçudo aqui assim, mas né, se querem falar de economia, né, salvar a economia, esse papo todo aí, a música movimenta muito, ela é muito importante, né? A música brasileira, a nossa arte, como um bem, né, do país. Então, a gente tem casos assim... Aí eu comecei a estudar na pandemia também, fazer uma pós-graduação em gestão cultural. E aí, por que eu estou falando disso? Porque você vê o quanto a cultura de um país, sendo apreciada e valorizada, o quanto ela ajuda esse país a se firmar como um país que se relaciona bem com os outros países, né? Um país amigável, que conversa, que dialoga, que tem propostas, né? Então, quando a cultura não é valorizada, tudo isso se perde, né, bicho? Tudo isso fica... o país perde a identidade, né, cara? Perde... enfim. É isso mesmo. Essa é a importância da arte, né? Que é tão abstrata, mas... Não, e o pessoal que não percebe, você falou, tocou num ponto, não percebe que a cultura gera receita. Muita gente. Quantas pessoas, atividades culturais de trabalhadores ligados à cultura? Você fala, o teatro lá, o Giovanni nem falou muito do teatro. O teatro envolve um monte de gente, é contra-rega, o cara da luz, o cara do som, você vai fazer um espetáculo, mesmo que seja um monólogo, tem 200 caras atrás dele para sustentar isso, né? Um show de música, quanta gente, uns filmes, né? Um filme, quantas pessoas estão envolvidas e tal. Tudo isso gera emprego, gera receita, né? E precisa ter esse entendimento. Agora, o Inominável não está interessado nisso, ele está interessado em desconstruir tudo que é ligado à cultura, ele não está aí, né? É uma desgraça mesmo. E a gente vai seguindo, resistindo e tocando e fazendo projetos como esse que vocês estão fazendo aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, né? Vamos dar um abraço virtual antes da gente ouvir o Get Back, né? O Get Back encerra, né? O som, né? Aliás, se fosse feito o Get Back, ia ser onde? Numa laje? Porque os Beatles fizeram no roof, né? Não sei, como é que era a ideia? Tinha alguma ideia por aí, ou Baby? Fazendo a laje? Eu tenho a ideia, numa latada. Pronto. Quer? Professor. Numa latada. Latada, não, professor. É lá no pé da serra. No pé da serra. Pronto. Em vez de fazer... latada no pé da serra. No pé da serra. Então, latada ali mais alto, lugar mais alto, né? Isso que você está falando, né? Lugar mais alto. Latada é uma cobertura que eles cobertura, fazem. Assim, mas num lugar alto na serra, né? É isso também? Não, eu acho que lá embaixo mesmo. Bota no pé da serra já para... Entendeu? Então, é para fazer a diferença mesmo dos Beatles. Os cabas lá em cima e a gente lá embaixo. Os Brita é outra coisa. Os Brita é com o pé no chão. E alpercata, como diz o Matuto. Legal. Quero agradecer os Brito, né? Vocês, do Beatles Cordel, Rafa Virgulino, Guegué Medeiros, o Alisson Salvador, Matheus Tagliati, Rafael Baby, o Giovanni Bruno, a todos vocês, felicidade, saúde e um abração virtual e até a próxima, vocês no estúdio. Na próxima, vocês já viram que tem os instrumentos aqui, é só chegar no estúdio, né, da rádio, para vocês fazerem um som ao vivo, vai ser legal pra caramba, tá bom? Abração e ficamos com Get Back. É isso que é o final que finaliza
o disco também, né? A última música do disco também, né? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Aí, um Colibri. abraço virtual ali. Vamos lá. Valeu. Falou, valeu, abraço. Valeu, um Tchau, abraço. tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. I feel Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her say she's got it coming, but she gets it while she can.